Boa noite a todos. Meu nome é Vera, eu sou colaboradora do Centro Espírita João de Camargo. E hoje a preleção, o tema é o corpo é o templo do Espírito. Então nós vamos falar um pouquinho do corpo físico como o templo do Espírito. Como esse corpo físico é sagrado. Ele é um precioso recurso que Deus nos concedeu para que possamos adquirir novas experiências em cada encarnação. Então nós estamos no plano espiritual, desencarnados, aprendemos uma série de lições, né? E aí muitas vezes a gente pede, implora às vezes, para encarnarmos, né, para reencarnarmos num corpo físico, para podermos pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na teoria, que serve para a nossa evolução. Então, nós reencarnamos num corpo físico. Agora, o que acontece? Muitas vezes, esse corpo físico vem com algumas doenças. A criança, o bebê, já nasce com algumas doenças. Por quê? Porque em outras vidas prejudicou de alguma forma algum órgão. Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, uma criança já nasce com problemas sérios nos pulmões. O que essa criança fez nessa atual encarnação para já ter os pulmões prejudicados? Provavelmente nada. Agora, o que ela pode ter feito em outras vidas que traga esses pulmões doentes. Então pode ter sido uma pessoa que fumou demasiadamente numa outra vida, né? E que vem com essa predisposição. Por quê? Porque no perispírito, que é o corpo perispiritual, um corpo espiritual, ela lesa aquele órgão. Então, quando a gente reencarna, esse órgão lesado no corpo espiritual, ele transfere para o corpo físico a doença, essa lesão. Eu conheci uma pessoa que tinha cirrose no fígado. E essa pessoa nunca colocou uma gota de álcool na boca. Então, provavelmente, em outras vidas, essa pessoa pode ter sido alcoólatra, lesionou esse fígado no corpo espiritual, e aí, quando ela reencarnou, o físico dela, o fígado, o corpo físico, estava com problema. Aí depende de cada um, na encarnação presente, procurar cuidar dessa saúde, cuidar dos órgãos. Enfim, nós sabemos, né, o que é bom e o que é ruim para a preservação do nosso corpo. E nós temos obrigação de preservarmos o nosso corpo físico. Alimentação correta, exercícios físicos, uma boa noite de sono, tomar sol, frequentar a natureza, boas conversas, amigos. Nós sabemos o que faz mal. Bebidas alcoólicas, drogas, cigarro, ficar ouvindo notícias de tragédia o dia inteiro. Por que isso faz mal para o nosso corpo físico? Tudo aquilo que a gente pensa,
tudo aquilo que a gente sente, as nossas emoções, nossos sentimentos, eles alteram as nossas células do corpo físico. Lembrando o seguinte, nós temos um pensamento repetitivo, por exemplo, de raiva de uma pessoa. A pessoa fez alguma coisa pra gente, isso há 10 anos atrás, 20 anos atrás, mas a gente não perdoa. A gente repete o pensamento daquilo que a pessoa fez, colocando nesse pensamento o sentimento de raiva, a emoção de raiva. O que acontece? Esse pensamento repetitivo vai formar o que a gente chama de formas, pensamentos ao nosso redor, ao redor da nossa aura, do nosso campo magnético. Então, se eu penso na raiva dessa pessoa de forma repetitiva, com aquela emoção, eu vou formar essas formas, pensamentos feias e que têm vida, que vão influenciar diretamente no meu corpo físico, vão desestruturar algum órgão, desestruturar minhas células, as células do meu corpo. É como se fosse um terremoto. O terremoto não vem lá do fundo, vem com uma fúria e abala tudo na superfície. Pois bem, essas formas, pensamentos feias, mal cheirosas, elas têm cheiro, elas prejudicam, elas abalam o nosso corpo, abalam todo o nosso organismo. Então, por exemplo, televisão. Atualmente, nós temos que ficar a par realmente das notícias, das coisas que acontecem no mundo, das tragédias, das guerras, da pandemia, da violência, dos roubos, dos assassinatos e por aí vai. Só que uma coisa é estarmos ao par das notícias. Outra coisa é ficarmos 24 horas por dia nos alimentando dessas notícias. Como que fica a nossa mente, o nosso organismo diante de tanta tragédia que vem não só ouvimos, mas que vemos aquelas imagens terríveis. Então nós temos que tomar muito cuidado, não só com o alimento que ingerimos, não só como termos um sono reparador, mas também com aquilo que ingerimos pelos nossos órgãos do sentido, da visão, da audição. Essas formas, pensamentos também podem ser maravilhosas, porque lembra, todo pensamento repetido, formas, pensamentos. Eu penso repetidamente na paz, na saúde, no bem-estar, na paciência, na compaixão, na caridade. Isso vai fazer com que formas, pensamentos bonitas, claras, com aroma, com perfume agradável, também influencie nosso organismo, fique ao nosso redor e influencia o nosso organismo, só que influencia para o bem.
não influencia para o mal. Tem uma colocação de Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier, que ele fala que nós somos como a aranha e a teia da aranha. Por que que ele diz isso? A aranha, ela escolhe os locais onde ela vai tecer a sua teia, ela tece a teia e depois ela fica lá no centro da teia, é onde ela se protege, é onde ela se alimenta, é onde ela vive. E Emmanuel fala que nós somos assim, nós ficamos no centro de uma teia magnética ao nosso redor, nos alimentando daquilo que repetidamente nós pensamos. Se eu fico pensando repetidamente em tragédias, em doenças, se eu fico falando o tempo todo em algo que aconteceu lá atrás, na doença que eu tenho, enfim, isso vai me influenciar. Nós vamos construindo essa teia de aranha que vai nos deixar cada vez mais doentes, cada vez mais para baixo. Então, vamos lembrar, né, que o corpo físico também não é só aparência, é também aparência, claro. Nós vivemos em sociedade, independente disso, nós gostamos de cuidar da aparência. Mas mais importante que isso é a preservação do nosso corpo físico pelo tempo que for necessário estarmos aqui encarnados. Muitas vezes nós antecipamos a nossa desencarnação pelos maus hábitos. Prejudicamos o nosso corpo físico de forma voluntária, sabendo que aquilo vai nos fazer mal. Desencarnamos antes da data prevista por Deus, e isso pode ser considerado um suicídio indireto. Nós sabíamos que aquilo faz mal, mas preferimos ficar na comodidade daquele prazer de uma alimentação totalmente errada, ou do prazer imediato que alguma droga possa nos trazer. Sabíamos que é prejudicial, mas continuamos. Isso quando desencarnamos antes do tempo é considerado um suicídio indireto. E isso também é perder a oportunidade maravilhosa da encarnação. Porque é aqui que nós vamos praticar aquilo que na teoria aprendemos no plano espiritual. O corpo físico, ele é um templo vivo, ele é sagrado. Por isso, vamos olhar com atenção. Como é que eu tenho cuidado do meu corpo físico, desse templo na minha alma? O que eu tenho colocado para que meu corpo físico se restabeleça de alguma doença? Do que eu tenho me alimentado na televisão, na internet? Como meus pensamentos estão prejudicando o meu corpo? Acho que todos já ouviram falar na medicina psicossomática, que é justamente a doença
que vem através do pensamento, através das emoções e dos sentimentos desequilibrados. Claro, passamos por uma turbulência atualmente no mundo, ninguém pode negar. Nunca existiu tanta ansiedade, tanta depressão, tanto medo, tanto desespero como hoje em dia. Mas temos que ter serenidade para lidarmos com essa situação. Procurarmos ajuda se for necessário, de médicos, de psicólogos, de terapeutas, de amigos, do centro espírita, da igreja, não importa. Se achamos que não damos conta sozinhos, vamos procurar ajuda. E lembrar que o corpo físico, ele nos é emprestado por Deus. E o que estamos fazendo dele hoje vai se refletir naquilo que, quando reencarnarmos novamente, o corpo físico lá do futuro, como que ele vem? Com doenças, já quando eu nascer? Então vamos tomar essa consciência e respeitar esse corpo, cuidando dele com muito amor. Ele realmente é uma dádiva de Deus. Eu agradeço a atenção de todos e tenham uma boa noite.